a vida seria bem mais fácil se nós tivéssemos um manual para seguir sobre hábitos de vida saudável. E se eu te disser que existem basicamente 8 hábitos de vida saudáveis que são comprovadamente eficazes em aumentar a qualidade e a sobrevida das pessoas? Pois é, vamos falar um pouquinho sobre hábitos e qualidade de vida. Olá, eu sou o Dr. Eduardo Tassi, esse é o meu canal. Seja bem-vindo. Se você está chegando agora, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para sempre receber notificação sobre quando tem vídeo novo por aqui. Eu também estou ativo também nas redes sociais, tanto pelo Instagram quanto pelo TikTok. Já foram descritos há alguns anos 8 hábitos de vida que comprovadamente aumentam e melhoram a qualidade de vida. O primeiro deles é comer melhor. O que significa comer melhor? Significa evitar alimentos ultraprocessados, tipo apresuntados, carnes processadas, alimentos industrializados que vendem em pacotes, principalmente os que são temperados ou com gosto. Isso tudo, existe muita gordura hidrogenada neles e muitos temperos que são maléficos a médio e longo prazo. Comer melhor significa alimentar-se de produtos mais in natura, ou seja, conforme eles saem, legumes, verduras, frutas, e se for comer carnes magras, tipo frango, peixes e também até mesmo carne de porco, no lugar das carnes vermelhas. O segundo tópico para viver mais e melhor é ser ativo. O que significa ser ativo? Ser uma pessoa que mantém atividades físicas regulares aeróbicas. Então, por exemplo, caminhadas regulares, dança, natação, hidroginástica, bicicleta, corrida. Isso tudo são exemplos de atividades físicas aeróbicas que comprovadamente melhoram a saúde cardiovascular e associado a isso, obviamente, faz você viver mais. Meia hora de atividade física aeróbica diária é o suficiente para manter uma saúde cardiovascular. Pode não ser o suficiente para você perder peso, mas é o suficiente para manter uma saúde cardiovascular. Aí então a gente entra no nosso terceiro tópico, que é justamente controlar o peso. O que seria controlar o peso? Seria manter o seu peso controlado, compatível com a sua altura. A gente nunca usa o peso isoladamente. Nós vamos usar, então, uma relação, a razão do seu peso com a sua altura. Então, a gente usa o índice de massa corpórea para calcular se você está adequadamente na faixa normalidade do peso. Então, nós pegamos seu peso, dividimos pela sua altura em metros e depois divide isso novamente pela sua altura em metros. Isso vai dar o seu IMC. O IMC normal é entre 20 e 25. Acima de 25, você está com sobrepeso. Acima de 30, você é obeso. Mantendo o peso controlado, você vai viver mais, você vai ter uma qualidade de vida melhor e vai ser mais fácil controlar a pressão arterial, controlar o seu açúcar. Então, nós entramos no nosso terceiro tópico, que é justamente o controle da pressão arterial. Pressão arterial está diretamente e proporcionalmente ligada à qualidade de vida e sobrevida. Sabe-se que pacientes que têm quanto menor a pressão arterial, mais eles vivem. Isso é fato notório em todos os estudos, já foi comprovado isso. Então, quanto mais baixa a sua pressão arterial, melhor vai ser a sua qualidade de vida e mais anos de vida você vai ter. Então, claro que a gente não vai iniciar remédio da pressão para pacientes que possuem a pressão arterial controlada. Por exemplo, o que é uma pressão controlada? Pressão arterial na faixa da normalidade é uma pressão arterial até 14/9, idealmente abaixo de 13/8. Mantendo essa pressão quanto mais baixa, maior é a sua sobrevida. Quarto tópico é controle do seu açúcar, para evitar o diabetes. O açúcar controlado é um açúcar que está uma glicemia, que é a glicose no sangue, abaixo de 100 mg por decilitro. Considera-se o paciente diabético quando ele tem 2 medidas da glicemia acima de 126 mg por decilitro. Ou uma hemoglobina glicada, que é a média da glicose em 3 meses colhida no sangue, com um valor acima de 6,5%. Quando o paciente tem uma hemoglobina glicada entre 5,8 a 6,4,
atenção, sinal amarelo para ele, que ele está com uma tendência a ficar diabético, é o que antigamente nós chamávamos de pré-diabetes. Controlar o açúcar na fase do pré-diabetes, às vezes a gente consegue somente com mudança de estilo de vida, fazendo atividade física e controlando a dieta, o que se come. Às vezes a gente consegue sem precisar usar remédio. Os pacientes que já estão com diabetes estabelecida, infelizmente, temos que iniciar remédio. A notícia boa é, controlando esse açúcar, botando ele nas faixas da normalidade, a sua mortalidade, a sua sobrevida é igual no paciente que não tem diabetes. Então, o importante aqui é nunca negar a doença. Com isso, nós entramos no nosso quinto tópico, que é o controle do colesterol. Colesterol controlado também é fato notório de que quanto mais baixo o colesterol, maior é a sobrevida das pessoas. Então, é importantíssimo controlar o colesterol. Infelizmente, o colesterol não responde muito bem à dieta. Então, por isso, nós temos sempre que estar olhando o colesterol pelo menos uma vez a cada ano, para a gente avaliar e pegar esse colesterol quando ele estiver se alterando e, nesse momento, já iniciar uma terapia adequada para o controle do colesterol. As faixas do colesterol vai variar, na verdade, de acordo com os fatores de risco que esse paciente possa ter. Pacientes que são completamente saudáveis, não tem fator de risco nenhum, nós podemos aceitar um colesterol um pouco mais elevado. Esqueça o valor de colesterol total. Nós não usamos mais o colesterol total, nós olhamos as frações. Então, nós temos que manter um colesterol LDL, que é um colesterol ruim, abaixo de 160 mg por decilitro em pacientes completamente saudáveis, idealmente abaixo de 130, mas de 130 a 160 é aceitável em pacientes que não possuem nenhum outro fator de risco. Pacientes que possuem qualquer fator de risco, a gente tem que manter o colesterol LDL abaixo de 130, idealmente abaixo de 100. E se o paciente já teve um infarto prévio ou um derrame prévio, esse colesterol tem que estar abaixo de 70 mg de decilitro. E lembrando, quanto mais baixo o LDL, melhor para todas as pessoas. Como sétimo tópico, nós temos, obviamente, o não fumar. Não fumar melhora muito a qualidade de vida e a sobrevida das pessoas. Então, se você fuma, tente, eu não vou ser hipócrita de falar para de fumar, porque isso é muito difícil realmente. Mas se você conseguir começar a reduzir, isso vai ser muito mais fácil a gente conseguir parar isso no futuro. Então, se tem uma dica rápida para eu dar para as pessoas que fumam é: atrase o primeiro cigarro do dia. O que vai mostrar para você quantos cigarros você vai fumar no dia é quanto tempo demora depois que você acorda para fumar o primeiro cigarro. Então, se você conseguir atrasar esse primeiro cigarro o máximo possível, você vai fumar menos cigarros ao longo do dia. Então, essa é uma primeira orientação que geralmente eu dou para os pacientes. Sempre atrase o seu primeiro cigarro do dia, que isso vai reduzir a sua carga tabágica naquele dia e isso vai ser o início de um processo para parar de fumar. Outro incentivo para você parar de fumar: 1 ano após ter cessado o tabagismo, o risco de uma pessoa que fumava a ter um infarto começa a se igualar a uma pessoa que nunca fumou. Pois é, então é mais um incentivo para parar de fumar. E último tópico dos 8 que a gente já falou aqui é o sono. Pois é, o sono restaurador, tranquilo e confortável ajuda muito ao corpo literalmente, realmente descansar para se preparar para um novo dia de luta. Então, o sono tem que ser restaurador. Se você sofre de insônia, se você ronca muito, você tem que ser avaliado por um médico para ele avaliar por que você está dormindo mal. É ansiedade? É estresse? É problema familiar? É a apneia do sono? O que você tem que está fazendo você dormir mal? Que a gente tem que restabelecer o sono. Uma pessoa que tem insônia, uma pessoa que dorme mal, ele tem um risco aumentado de obesidade, tem um risco aumentado de ter uma pressão arterial mais elevada e às vezes resistente. Eu tenho pacientes que chegam aqui tomando 4, 5 remédios para pressão e quando eu pergunto sobre sono, falam que não dormem. E aí está explicado por que a pressão é resistente. Eu posso dar 7 remédios para pressão, ele não vai conseguir controlar a pressão adequadamente porque ele não está dormindo bem. E pacientes que dormem mal possuem um risco aumentado também de derrame e infarto. Então, mais um motivo para controlar o sono. E aí, conhecia 8 medidas que melhoram a qualidade de vida e melhoram a sua sobrevida? Comenta aqui embaixo se você conhecia todos eles. Parece uma coisa bem
racional, né, e bem óbvia. Perceba que são todas medidas que não são caras de serem seguidas, muitas são só orientações e força de vontade para conseguir mudar isso. Eu sou o Dr. Eduardo Tassi e continuo acompanhando por aqui que sempre tem conteúdo novo.